Como calcular o número de telhas necessário para cobrir o teto da sua casa. Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer isso com precisão. Mas antes de começar, já deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nada do que acontece por aqui. Tranquilo? Vamos começar então. Bom, vamos calcular o número de telhas necessário para cobrir o teto de uma casa com as dimensões que você está visualizando aí na imagem agora. Olha só, eu tenho aqui o terreno de uma casa, essa parte vermelha representa exatamente o terreno da construção, que tem 6 metros de frente e 12 metros de fundo, certo? Essa é uma área plana, ainda não estou considerando a inclinação. O primeiro passo é calcular exatamente qual é essa área plana que representa o terreno da construção. Mas aí para isso eu tenho que considerar os beirais da queda d'água. E nesse caso, cada beiral vai ter exatamente meio metro. Subtende-se dizer que nesse comprimento que é 12 metros, eu vou ter que acrescentar 1 metro, né? Meio metro em cada sentido. No final eu vou ter então 12 metros mais 1, que vai dar 13 metros, certo? Vamos considerar então o comprimento aqui de 13 metros. Na frente também temos que considerar os beirais, tanto para a direita como para a esquerda. Então eu tenho que acrescentar aqui, ó, nesses 6 metros, 1 metro. No final das contas teremos 7 metros de frente, ok? Vamos calcular essa área plana, tá? O primeiro passo é calcular toda essa área plana, sem considerar ainda a inclinação, tá? Então vamos calcular aqui, ó. A área vai ser igual. Como aqui é um retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura. A base nesse caso está sendo 7 metros, então é 7 vezes a altura, que no caso aqui é o comprimento, está sendo 13 metros. Então é só multiplicar 7 vezes 13. No final das contas, esse 7 vezes 13 vai dar 91, no caso, metros quadrados. Então essa é a área plana do telhado, certo? Só que nós sabemos que o telhado ele tem uma inclinação, então eu tenho que considerar essa inclinação para ter um cálculo mais preciso, né, da área de toda a cobertura da casa. Então o que eu vou fazer para descobrir isso? Olha só, nós vamos pegar e multiplicar esse total de metros quadrados que nós encontramos aqui em cima por um fator de correção, certo? E que fator será esse? Observe a tabela aí que você vai entender, olha só. Nesta tabela nós temos que escolher qual é a porcentagem de inclinação. Por exemplo, se a gente escolher 35%, eu vou ter uma inclinação de um pouco mais de 19 graus, e o fator de correção é 1,059, certo? Então vamos escolher 35% aqui nesse caso para fazer o nosso cálculo, certo? Então o nosso fator de correção vai ser 1,059. Vamos voltar para o nosso cálculo. Já sabemos qual é a porcentagem de inclinação, né, que é 35%, certo? O fator de correção será 1,059, então vamos multiplicar esse 91 por 1,059. E vamos obter a nova área já com a inclinação do telhado, certo? Fazendo essa conta, teremos 96,369 metros quadrados. Você pode conferir esse cálculo aí na sua calculadora. Coloque 91 vezes 1,059 que você vai obter esse valor, certo? Vamos fazer um arredondamento aqui, ó. Vamos arredondar. Então nós teremos uma aproximação de 96,4 metros quadrados. Nós fizemos um arredondamento aqui nesse 3, né? Observamos o 6 lá na frente, é maior do que 5, então nós aumentamos uma unidade aqui nesse 3, ficando 96,4 metros quadrados. Essa daqui é a área que nós vamos cobrir dessa casa aqui, ó. Então para calcular o número de telhas necessário, nós temos que considerar essa área aqui, ó, certo? O próximo passo é calcular o total de telhas necessárias para cobrir essa área, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 96,4, que é a área que será coberta, e multiplicar pelo número de telhas necessárias para cobrir cada metro quadrado desse aqui, ó, certo? Mas para saber qual é esse número de telhas, eu tenho inicialmente que escolher a telha, né? Existem vários modelos de telha. Eu vou colocar na tela aí para você alguns desses modelos, ó. Nós temos a telha romana, que precisa de 16 peças para cada metro quadrado. A telha italiana, que é necessário 14 peças para cada metro quadrado. A telha francesa, que nesse caso são 16 peças por metro quadrado. A portuguesa, que são 17
peças por metro quadrado, a americana, que é um pouco mais de 12 peças por metro quadrado, e por último a colonial, que pode ser pequena, com 24 peças por metro quadrado, ou grande, com 16 peças por metro quadrado, certo? Só para termos como base aqui, vamos escolher a telha colonial pequena, certo? A telha colonial pequena, ela tem como necessidade 24 peças para cobrir 1 metro quadrado. Então nós vamos simplesmente multiplicar esse valor aqui por 24, ok? Fazendo isso, nós vamos ter um total de telhas de 2.313,6 telhas. A gente pode fazer aqui um arredondamento, né, para 2.314 telhas. Eu arredondei essa parte decimal em apenas parte inteira, né, que é maior que 5. Aumenta uma unidade aqui no 3. Então ficou 2.314 telhas, certo? Esse é o total de telhas necessário para cobrir esse teto, certo? Detalhe importante a ser considerado. Quando nós estamos cobrindo uma casa, por exemplo, algumas telhas se quebram. Nós vamos precisar cortar algumas telhas, né, em alguns pontos da cobertura. Significa dizer que teremos desperdício, certo? Se teremos desperdício, na hora de fazer esse cálculo, nós temos que considerar esse desperdício. E normalmente a gente sempre acrescenta 5% no total encontrado, total de telhas encontradas. Então nós vamos, para encontrar realmente o total de telhas geral da cobertura, ou seja, o total de telhas que você realmente deve comprar, nós temos que acrescentar 5%, né, em cima de 2.314, ok? Fazendo esse cálculo, nós vamos ter um valor de 116 telhas, já fazendo um arredondamento. Então, 116 telhas devem ser acrescentadas a esse valor aqui embaixo, ó. Então, na verdade, o total de telhas geral para cobrir toda a casa tem que ser 2.314 telhas mais 116 telhas, que dá um total de 2.430 telhas, beleza? Então esse aqui é o número de telhas necessário para cobrir o teto de uma casa com essas dimensões que eu mostrei para vocês inicialmente. Recapitulando todo o processo, primeiramente você tem que calcular a área plana do terreno da casa, considerando os beirais. Faz esse cálculo inicialmente. Depois você tem que escolher a inclinação da casa, a porcentagem de inclinação. Depois que você escolhe a porcentagem de inclinação, você tem um fator de correção, porque você calculou a área plana, mas é claro, o teto ele é inclinado, então você precisa desse fator de correção. Multiplica esse valor correspondente ao cálculo da área plana pelo fator de correção, que no caso nós escolhemos 35%, então vamos multiplicar por 1,059. Fazendo essa conta, teremos 96,4 metros quadrados, a aproximação, né? Feito um arredondamento, 96,4 metros quadrados. Essa é a área que será coberta, certo? O próximo passo foi exatamente a escolha da telha, né? Escolhendo a telha, você sabe quantas telhas são necessárias para cobrir 1 metro quadrado. E aí, se eu vou cobrir 96,4 metros quadrados, é só multiplicar esse valor pelo total de telhas necessárias para cobrir um só. Fazendo essa conta, teremos o valor de 2.314 telhas, já fazendo um arredondamento. Só que como já foi dito, e você já sabe disso também, há um desperdício, né? No momento da cobertura sempre há um desperdício. E aí, para compensar esse desperdício, a gente sempre acrescenta os 5% de telhas em cima do valor inicial descoberto, 2.314. Fazendo isso, iremos acrescentar 116 telhas. No final das contas, nós teremos 2.430 telhas para cobrir o telhado desta casa. Tranquilo? Observe que é um cálculo bem simples de se fazer, mas que há a necessidade do conhecimento básico de alguns conteúdos da matemática, como por exemplo, cálculos de área, multiplicação, adição, porcentagem e também um pouco de conhecimento sobre arredondamento de números racionais. De posse desses conhecimentos, você conseguirá calcular o número de telhas necessário para cobrir o teto da sua casa ou de qualquer que seja a casa, beleza? Espero que você tenha entendido. Peço a você que inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus colegas e ajude o canal a crescer cada vez mais, beleza? Tchau, até a próxima, valeu!